Olá, boa noite. Como vocês estão? Vamos chegando, vamos entrando. Hoje nós vamos ter uma live aqui com a mestra Luísa Souza Carvalho. Vamos falar sobre racismo, encarceramento e políticas sociais. Vai ser um tema super bacana. Vou aguardar um minutinho, o pessoal ir chegando, a Luísa ir chegando também. Boa noite, gente. Um prazer estar recebendo vocês. Hoje a nossa live vai ser sobre racismo, encarceramento e políticas sociais, com a mestra Luísa Souza de Carvalho. Vamos aguardar uns minutinhos, pessoal chegando. Ali, Luísa já chegou. Boa noite, Luísa. Vamos chamar aqui. Luísa se conectando conosco. Olá, Luísa. Tudo bom, querida? Oiê, boa noite, gente. Boa noite, Fabi. Obrigada pelo convite. Boa noite, obrigada a você por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. É uma alegria imensa estar te recebendo. E eu estava doida para a gente falar sobre esse tema, para a gente poder fazer ter esse momento juntas. Eu vou apresentar para vocês, gente. A Luísa é mestra em políticas sociais pela Universidade de Brasília, professora em serviço social, pesquisadora e agora é doutoranda, né? E já está no meio do doutorado, em breve vai ser mais uma doutora aí dentro do serviço social. E ela está num tema muito interessante, que é sobre racismo e encarceramento. E eu estava ansiosa para a gente fazer essa live, que esse tema é super bacana, e eu queria muito trazer alguém da nossa área, com o nosso olhar, para falar sobre um tema tão importante. E é legal assim, a gente trazer referências, né, do nosso próprio campo, para a gente enriquecer o nosso debate. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar referências no nosso próprio campo, e a gente está aí cheia de novas referências, a Luísa é mais uma delas, então quero apresentar ela a vocês e trazer para esse momento. Tá? As redes sociais dela estão divulgadas aí na nossa arte, para todo mundo poder adicionar, e fiquem ligados aí no trabalho dela, que vai ser muito bacana. Luísa, é com você, minha querida, pode meter bronca. Ai, Fabi, primeiro agradecer mesmo, né, o convite e assim, que bom que você e outras pessoas que estão engajadas em produzir conteúdo nessa área de serviço social estão enxergando a importância, né, de discutir encarceramento, porque é uma área de atuação, né, do serviço social, mas acaba que fica meio ali de escanteio, né? A gente acaba priorizando discutir saúde, previdência, assistência social, e aí a gente esquece, né, de uma política pública de segurança pública, né, que na verdade tem como principal finalidade encarcerar e quais são as implicâncias disso nessa relação com as políticas sociais, né? Que foi o que a gente pensou assim para o tema principalmente. E aí o lance é a gente pensar como que essas três questões estão entrelaçadas de uma forma que resultam, né, nessa realidade que a gente tem de um encarceramento abusivo, né? Semana passada, de acordo com os dados do CNJ, a gente bateu 900 mil pessoas encarceradas, o que é um absurdo, né? O Brasil está aí no top 3, quase chegando em segundo lugar da quantidade de pessoas encarceradas, principalmente pensando, né, no número absoluto, obviamente percentual populacional, a gente tem ainda aí uma outra lista, inclusive essa problematização que os governos recentes vêm fazendo, né, que esse número não seria tão absurdo justamente porque o percentual não é tão alto, mas se a gente for pensar como que a gente organiza ou desorganiza, né, essa lógica de encarceramento, aí a gente entende como que ela está diretamente vinculada ao exercício profissional, né, do serviço social. Então, a gente precisa de fazer essa reflexão, sobretudo pensando, né? Hoje a gente já tem uma área, né, de reconhecimento muito grande, né, do racismo na interface com as políticas sociais, pensando inclusive pesquisas, né, intersetoriais e resultando em políticas intersetoriais, como é a política de saúde da população negra e dentre outras,
né? Mas a gente não reflete tanto, ou essa reflexão ela não chega tanto ao nosso exercício profissional, da relação desse racismo e dessa ausência de políticas públicas com o encarceramento. E aí é algo que eu estou fazendo esse exercício assim, de reflexão desde a dissertação. Né? Acho que vale falar um pouco assim da minha dissertação e dizer que ela tá lá no meu perfil, aqui no meu perfil, né? Para quem quiser ler, eu ficarei muito feliz, assim, sobretudo de ter um retorno, porque a ideia da dissertação foi vir pensar como que se conforma o sistema prisional no Brasil, pensando a relação dele com a escravidão. Porque a gente tem um estudo muito grande, muito profundo sobre as prisões no mundo, mas esse estudo vai pensar a prisão como uma instituição europeia. E querendo ou não, a gente pensar uma instituição no mundo colonial, né, é muito diferente. Porque a gente está aqui construindo essas instituições no contexto colonial, né, enquanto o Brasil ainda era colônia. Então, vão trazer essas instituições para cá de uma forma a perpetuar esse sistema. E não como era lá, de uma outra lógica, né, civilizatória, inclusive, que é o termo que a Europa adora. Então, a gente traz essas instituições para cá justamente com essa perspectiva civilizatória, entre aspas, mas numa lógica colonizadora. E aí, quem que é o alvo dessas prisões, sobretudo? Né? No Brasil, a gente tinha algumas normativas que eram aplicadas no Código Penal em Portugal, que eram traduzidas para cá. Então, basicamente, a gente correspondia a essa mesma lógica. Só que como no Brasil a gente tinha uma população majoritariamente escravizada, né? Era muito maior o quantitativo dessa população escravizada, população negra e população originária, não vai fazer muito sentido. Porque a gente vai ter um item nesse Código Penal que vai falar sobre as mercadorias, e aí é onde vão entrar essa população negra, e aí a gente não pode, então, entre muitas aspas, ser responsabilizado pelos crimes que cometemos, porque no final das contas somos mercadoria. Então começa a ter esse limbo, né, e essa humanização temporária para que as pessoas escravizadas pudessem responder pelos seus atos. Né? E aí, obviamente, esses atos com muito recrudescimento, né? Porque sendo escravizado, qualquer coisa que a gente fizesse era crime. Bastava os escravizadores, né, afirmarem que a palavra deles contra a nossa não valia nada. Ou melhor, a nossa não valia nada, né? Então, essa lógica muito autoritária foi condicionando a gente ter alguns locais, algumas cadeias públicas específicas para alguns crimes, mas nesse contexto as pessoas só ficavam presas para responder o julgamento, para receber a sua sentença, que na maioria das vezes, ou ela teria, né, uma pena de... Meu Deus, fugiu a palavra. Perderiam, né, uma parte do corpo, coisas do tipo, como o degredo, que seria, né, ser mandada para fora do país para trabalhar ou em África ou até mesmo em Portugal, né, para trabalhar nas guerras, como foi aqui na Guerra do Paraguai também. Enfim, isso pessoas, né, cidadãs, ou seja, a população branca que estava aqui no Brasil, né, que veio para cá, já ali alguns brasileiros, mas em sua maioria portugueses e outras origens europeias. E aí a gente vai ter o advento dos calabouços, que é um ponto que eu abordo muito na minha dissertação, que é onde começam a aprisionar as pessoas negras, os africanos. Por quê? Por várias condições, sobretudo porque ou eram consideradas pessoas, né, fugidas dessa insurgência, né, da condição de escravidão, ou mesmo porque ela não tinha nenhuma informação sobre ela. E se você era um africano no Brasil nesse período colonial, você era necessariamente uma mercadoria, um escravizado. Se você não estivesse vinculado a um dono, você seria escravizado pelo Estado. E aí é onde vão surgir os limbambos, que são as pessoas que eram a segunda escravidão, digamos, porque além delas terem essa condição de vir para o Brasil como escravizados, quando elas alçavam essa liberdade, entre muitas aspas, e eram pegas, elas eram escravizadas pelas cidades e começavam a trabalhar nessas cidades, e elas moravam, né, entre muitas aspas moravam, porque não é uma moradia, mas elas habitavam esses calabouços que eram
abrigos, subsolos, subterrâneos de instituições públicas diversas. E aí, inclusive, tem uma obra de Machado de Assis que ele vai mencionar um calabouço ali na região portuária do Rio de Janeiro. Então é muito lógico como que isso vai funcionar e como que isso vai estruturar a maior quantidade de aprisionados no Rio de Janeiro nesse período colonial, e aí eu utilizo o Rio de Janeiro pensando que era a principal cidade, né, era a capital do Brasil nesse período, era a capital colonial, então era a sede da corte portuguesa no Brasil, era onde ia ter mais explicitamente essa dinâmica dessas instituições que estão vindo para o Brasil colonizar. Então, esses presídios, esses calabouços, eles vão sendo instituídos a bel prazer, a necessidade, quanto mais, né, existiam essas figuras dos limbambos, sejam eles já vindos para o Brasil para essa condição, porque aí começa também a corte a ter necessidade, porque eles faziam pequenas obras na cidade, carregavam a água das fontes, enfim, faziam diversos serviços que eram necessários ali naquele período. Mas, né, estavam enjaulados mesmo dentro desses calabouços. E aí tem passagens, né, na minha dissertação eu faço uma busca no Arquivo Nacional, tem passagens que vão descrever esses espaços, e eles são nada mais do que as masmorras que a gente conhece hoje, né, em condições totalmente insalubres. Muitos desses lugares eram espaços subsolos sem nenhum tipo de ventilação ou luz, era completamente escuro. E aí tem o Aljube, que era um local de seminário da igreja, que foi desativado para se tornar um presídio, né, um calabouço. E aí ele é o primeiro calabouço que não vai ser subsolo, ele vai ter várias estruturas. Hoje ele se tornou, ele foi destruído, né? E hoje no lugar dele fica um estacionamento, mas ali próximo a ele tem uma vara de justiça. Então, mostra como que aquela região ali ainda, né, ainda carrega, fica muito perto, inclusive, da sede da polícia do Rio de Janeiro, que é a polícia da corte desse período. Então, a minha ideia é pensar como que essa instituição prisional, sobretudo pensando a primeira cidade, a primeira formação dessa civilização brasileira, vai pensar e vai se organizar a partir dessa lógica de aprisionar e encarcerar a população negra por qualquer motivo, né? Aí, junto disso, vão vir as leis, né? Como a gente conhece a lei da vadiagem, que era a criminalização específica das pessoas negras que estavam na rua fora de um horário específico ou sem uma autorização. A lei do pito do pango, que é a lei da criminalização da maconha. E essas são algumas, né, dentre várias que tiveram, porque nesse período as nossas legislações ainda não eram centralizadas. Então, cada cidade, cada comarca, cada capitania ia ter, né, as suas normativas. E aí, essa lei do pito do pango, ela foi uma das leis que a gente teve maior abrangência, né, no Brasil, que era a maconha, né, a proibição do uso da maconha. A lei da vadiagem também era vinculada à capoeira, né, em alguns lugares que tinha, mas há diversas outras brincadeiras de rua que a gente conhece pelo Brasil adentro, né? Samba de roda, maracatu, coco, enfim. E depois a gente vai ter a própria criminalização das religiões de matriz africana e do samba, né, que vai adentrar esses espaços já com uma grande quantidade de pessoas livres, sejam libertas ou sejam livres mesmo, de nascimento livre, mas que vão sendo criminalizadas, e essa criminalização ela vai permanecer. E aí hoje a gente não tem necessariamente essa criminalização explícita, mas a gente sabe quem é o perfil, né, que vai corresponder à suposta guerra às drogas, né, quem vai corresponder a essa lógica que é o crime que mais encarcera no Brasil. É a mesma lógica que vai, por exemplo, condicionar as prisões provisórias, que também é um dos fatores de maior encarceramento no Brasil, e é, portanto, a forma como esse sistema, né, se organiza. E aí o outro debate é a política social, como que a política social vai perpassar tudo isso, ou melhor, a falta delas. Mas aí eu já falei muito, né? Quero saber se você quer fazer alguma intervenção aí. Não, estou adorando te ouvir e faz muito sentido tudo que você está trazendo para a gente. A gente já debateu aqui, já teve alguns debates aqui no canal sobre questão racial e tem muito, a gente tem que fazer esse percurso histórico
para entender a questão racial hoje, né? É um percurso muito necessário. E como você colocou lá no início, que assim, o encarceramento é um campo de trabalho enorme do serviço social. Inclusive, agora no estado de Goiás, a gente vai ter 90 vagas para assistente social. É uma contratação temporária, né? Não é concurso, mas é um campo assim, de muito, muito forte na atuação. E, historicamente, né, o serviço social atua nessa frente, né? Então, é um tema muito importante, estou adorando te ouvir, pode ir seguindo. Massa. Quando for aparecendo as perguntas, assim, eu vou colocando pra gente. Tá bom. Aí a outra, aí assim, né, faço todo esse trabalho na dissertação e chego a essa lógica, né, de pensar esse fundamento específico para o Brasil, né, de como a instituição prisional no Brasil se funda para aprisionar a população negra e não somente na lógica, né, internacional e europeia, que vai se fundar pensando, por exemplo, a loucura e dentre outros, né, paradigmas. E aí, nesse sentido, não é um acaso, não é uma mera coincidência a gente ter, né, cerca de 60% da população carcerária, uma população negra, né? E aí, o que vai mais se relacionar com isso, que é um pouco do meu objeto da tese, é a gente pensar a desproteção social. Porque aí a gente vem num contexto onde essas pessoas, né, descendem de povos que foram escravizados, né? E acho muito importante ressaltar isso, né? Nós não somos pessoas afrodescendentes por si só, e nem tampouco descendentes de escravos, mas descendentes de pessoas que foram escravizadas. E essa lógica vai dizer muito sobre quem faz o quê, né? E quem escravizou foi esse Estado, que ainda assim, pensando essa lógica colonial, ainda era um Estado embrionário, mas já era o Estado que a gente conhece hoje. Tanto que algumas instituições, como eu citei a polícia da corte, ela é a mesma instituição. A polícia do Rio de Janeiro é a mesma instituição da polícia da corte. Ela só se modernizou, né? E vamos lá também no que quer dizer essa modernização. Mas a justiça também, né, como uma instituição colonial, né, que vem com todos esses traços dessa raiz histórica do Brasil, essa raiz serviente, essa raiz dependente do capitalismo central, né, essa raiz racista, né, extremamente racista e patriarcal, né. Então, a gente tem todo um sistema de justiça e de segurança organizado em torno desses princípios aí coloniais, né. Inclusive, vale ressaltar que o nosso Código Penal serviu à ditadura. Então, a gente tem um conservadorismo absurdo nas nossas legislações, que qual é o sentido que faz um Código Penal vigente durante um período ditatorial ainda nos servir, né, ainda nos significar a letra maior dessa lógica, né, prisional. Diz muito, né, sobre qual é o nosso objetivo, qual é o nosso sistema de justiça, qual é a nossa realidade. E sobretudo, com o não dito, né? Porque uma das coisas mais não ditas e que o pessoal do trabalho da anistia vem fazendo é denunciar como o racismo foi um dos crimes preponderantes da ditadura, né? E como que a gente não reconhece isso publicamente, como isso se torna até mesmo uma informação, né, que a gente não acessa, né? E aí é muito importante a gente pensar como que esse Código Penal funciona nesse sentido e nessa direção. E aí pensar a desproteção social, para mim, está sendo justamente esse contexto, né? E aí não é uma reflexão só minha, é uma reflexão de todo o campo, assim, da discussão pelo desencarceramento, de como que o Estado não chega, né, de nenhuma forma, em várias dessas comunidades onde a população é majoritariamente preta e pobre, não chega com educação, não chega com saúde, não chega com alimentação, não chega com política de moradia, de saneamento urbano, de nada. Né? Não chega, nada disso, tudo falta. Se a gente perguntar para essas pessoas como que está a situação, é sempre reclamando, né? Mas se a gente for olhar, a segurança pública é a única política que chega. E é uma política de insegurança pública, né? Que vai escolher os seus alvos de atuação para exterminar essa comunidade pela população mais jovem. E é uma problematização muito importante da gente fazer. Hoje, a população que mais morre no Brasil é a população jovem e negra, vítimas de homicídio. Não são doenças, não são
condições como o Foucault vai dizer, né, do deixar morrer, mas do fazer morrer explicitamente. E esse fazer morrer, como nos traz a Sueli Carneiro, vai sempre encontrar um corpo negro, mesmo que isso não esteja explícito. Essa bala perdida, ela tem CEP. Ela está sempre na comunidade, na favela, na periferia. Ela não está perdida, ela está bem encontrada nos corpos negros. Então, a lógica da desproteção social vai fazer com que não se tenha nenhum tipo de proteção social para esse público e para proteger, né, o público prioritário. E aí vão ter vários níveis de proteção, né, que a gente vai alcançar. A gente sabe que o capitalismo continua explorando dentre todas as classes, mas a gente sabe a forma como ele age de forma diferente. E aí, nessa lógica, por mais explorado que a pessoa proletária, que não seja, né, de uma comunidade da periferia, que não seja favelada e que não seja negra, sofra, ainda assim, ela não está condicionada a essa lógica de extermínio necessariamente, né, da política de segurança pública, que é a única que chega. Então, a gente tem que pensar como que o deixar morrer para a gente que simplesmente deixa de acessar certos direitos é diferente da comunidade que não só não acessa certos direitos, como acessa uma política em que ela é o alvo, e é o alvo de extermínio, é o alvo de controle, é o alvo, né, de toda a perspectiva de controle social que, na verdade, vai buscar exterminar, né, essa população. E aí as formas de sobreviver e de subverter essa sobrevivência, justamente porque a gente está no capitalismo, é se valer de alguma coisa, né, que possa dar qualquer condição de vida. E o que foi que chegou na comunidade para dar qualquer condição de trabalho mínimo? O tráfico. Só que essas pessoas, elas são traficantes? Elas não são traficantes, elas são varejistas. Essas pessoas estão trabalhando informalmente como qualquer outra pessoa informal, sobretudo depois das questões das leis trabalhistas, né, que a gente acessou ainda mais possibilidades de informalidade, mas é o que essas pessoas fazem. Essas pessoas estão pegando a mercadoria, vendendo e trabalhando com isso, e colocando comida na mesa e conseguindo morar, sobreviver com essa realidade. Só que é tão cruel que essa própria ausência e essa desproteção do Estado gerou isso, e vai ser o principal objetivo, né, com a farsa da guerra às drogas, né, coibir e combater essa lógica com o falso discurso moralista, né, das drogas, que na verdade não se orienta por uma perspectiva de saúde de forma nenhuma, de redução de danos de forma nenhuma, mas de uma perspectiva criminalizadora, que simplesmente recrudesce ainda mais essa lógica e vai ser o que a gente tem hoje como maior índice de encarceramento, né? É o tráfico, seguido do roubo, que são dois crimes que têm crimes na perspectiva, né, do Código Penal, mas que na letra da lei e na prática a gente tem muita dificuldade de entender qual é o crime, né, sobretudo no tráfico e na questão das drogas, mas que são duas contravenções que estão muito vinculadas à condição de pobreza que essas pessoas foram, né, colocadas, e à condição de desproteção social. Porque boa parte das pessoas presas por roubo ou furto são pequenos furtos, reincidência em pequenos furtos, né? A juventude que está lá presa, né, no socioeducativo, sobretudo, também são pequenos furtos e relação com drogas. Então, essa lógica estruturou, né, foi estruturada dessa forma e se condiciona dessa forma até hoje. Não é um acaso e não é uma negligência pura e simplesmente do Estado. Né? Porque essa lógica de negligência faz a gente pensar como que pode ser só algo que o Estado não tenha conhecimento ou não esteja, né, conseguindo atuar, mas na verdade ele está atuando e ele está fomentando essa realidade, quando a gente só sabe que, por exemplo, o Distrito Federal, toda a desigualdade que a gente vive, né, no centro e na periferia, e a relação que a gente tem de ser uma das polícias que mais recebe bem no Brasil, um quantitativo policial enorme, assim como um quantitativo de agentes penitenciários enormes, né, de uma política totalmente recrudescida, mas que quando a gente vai pensar o acesso a direitos, a desigualdade é absurda, né? O DF é um dos lugares que tem um maior índice de desigualdade entre as populações do centro e da periferia, né? Só a gente pensar a relação entre Estrutural e Lago Sul, né, é extremamente absurdo.
Então, já me perdi um pouco aqui, porque a gente vai engatando, né, em várias coisas, quiser perguntar. E vai tocando barco. Então, a gente tem aqui os comentários do @NegoMVula te parabenizando, falando que é realmente uma política genocida, né? E, de fato, né, a gente vê uma política orientada, né, pelo Estado, e a gente teve declarações assim catastróficas, né, de governantes, por exemplo, aí no estado do Rio de Janeiro mesmo, é, com menções a extermínio, com toda a clareza, né, com menções a tem que atirar mesmo, tem que atirar na cabeça. Então, assim, a gente tem um Estado que se coloca, de fato, com uma política genocida, né, voltada para a população negra periférica, né, é uma realidade, né, muito forte, né. Sim. Eu lembrei agora, Fabi, que quando a gente fez a programação, né, que ainda ia ser na sexta live, teve uma pessoa que perguntou, né, quais são os direitos dos presos. Acho importante apontar isso, porque a gente estava falando do Código Penal, e além do Código Penal, existe a Lei de Execução Penal, que é a lei que vai falar justamente da execução, né, da penalização e do próprio sistema prisional, de como que vai funcionar essa penalização. E aí a gente vai defender, enquanto militantes pelo desencarceramento, que minimamente se cumpra, porque hoje a gente não cumpre o que a própria LEP vai nos trazer, né, enquanto perspectiva de direitos, enquanto a forma de funcionamento mesmo desse sistema, né, a progressão de pena e os direitos e deveres da população prisional. Mas a gente vai também, numa ideologia, ser contra, né, essa instituição. A gente não acredita que o sistema prisional é qualquer solução para qualquer condição que a gente tenha hoje de violência, né? Inclusive porque no Brasil a gente vem só aumentando, a gente nunca diminuiu a população carcerária, a gente nunca diminuiu a quantidade de vagas no sistema. No máximo a gente mantém a mesma lógica, a mesma quantidade, e a gente nunca diminuiu a violência no nosso país. A gente continua sendo um país cada vez mais violento, né, com números, inclusive, de mortes que são comparados a números de guerra, né, em países do Oriente Médio. Então, defender esse sistema é, na verdade, não olhar para essa realidade de como que o sistema prisional e pagar, entre muitas aspas, pelo crime que cometeu, não é essa solução, não é a forma como a gente tem que pensar, né, a segurança pública. Até porque a gente tem um imaginário de que o presídio, né, tá lá e as pessoas vão lá cumprir a pena e elas saem e pronto, acabou, né, resolveu o problema. Só que não, né, a gente tem uma lógica de tortura e violência tão absurda no sistema que as pessoas não cumprem só a sua pena, elas ficam muito mais além do que elas teriam que ficar de acordo com a lei. E na maioria das vezes, o que elas sofrem lá não é um cumprimento de uma pena, é uma desumanização total e completa, uma ausência da dignidade e de qualquer direito que se tenha, que já não se tenha alcançado antes mesmo de ser preso, né? A gente acessa lá dentro de formas muito piores, muito mais recrudescidas e muito mais violentas. Mas ainda assim, a gente tem uma lei de execução penal que vai falar sobre esses direitos. Né? A lei de execução penal ela vai falar sobre o direito à saúde do preso, e aí a gente vai ter a lei específica sobre o sistema de saúde no sistema prisional, né? A política de saúde para as pessoas privadas de liberdade, que vai condicionar, né, a quantidade de pessoas que são encarceradas no estabelecimento prisional, vai determinar a quantidade de profissionais que vão ter que estar ali disponíveis, né, no âmbito da saúde para atender aquela população, como se fosse aqui fora, né? Porque igual o Foucault vai falar também, é um micro do sistema que a gente vive. Então lá dentro teria que funcionar uma lógica de sociedade mesmo, né? E aí tendo UPA, por exemplo, dependendo do tamanho, tendo unidade básica de saúde, dependendo do tamanho, né? E tendo até mesmo um hospital ambulatorial, se for o caso. Mas a realidade que a gente tem é que é um médico para um sistema inteiro. E olhe lá, são duas assistentes sociais, né, considerando a saúde, na papuda inteira.
Então, assim, a gente sabe que nem esses direitos mínimos, e aí a gente está falando de saúde, eu não estou nem entrando, né, é o mínimo, assim, saúde para sobreviver, até porque essa pessoa entrou ali para cumprir uma pena e não para morrer, né? Mas as pessoas morrem dentro do sistema das condições mais absurdas, né, como micose, se morre de micose dentro do sistema prisional, por quê? Porque as pessoas não acessam a saúde. Eles não conseguem sequer um atendimento com o assistente social, quem dirá com o enfermeiro ou com o médico, para poder, né, trazer o que está acontecendo, o que ele está sentindo, quais são os sintomas. E aí a gente imagina isso agora na pandemia, né? A gente pode aí multiplicar infinitamente, né, o quanto piorou. A única coisa que a saúde, e óbvio, isso não está só no campo da saúde, porque o sistema, como uma instituição precisa, ele também tem responsabilidade diante da saúde. Então, não dá para a gente falar a Secretaria de Saúde é negligente com o sistema prisional, de forma nenhuma. Né? A saúde ela está tentando garantir as políticas de saúde aqui fora, né? E lá dentro o sistema é soberano, então o sistema também tem que se responsabilizar por essa saúde, assim como todas as outras políticas. E aí a gente vai ter a política de educação, né, que vem ainda sofrendo ainda mais, porque é uma lógica totalmente punitiva, né, que a educação não tem a liberdade de funcionar dentro do sistema, né, a relação que o professor cria, né, de muitas vezes ser separado por grade e não poder ter ali aquela troca com os estudantes é uma coisa muito limitadora na educação. Assim como a moeda de troca que se torna a educação. Pensar que a educação acaba se tornando uma forma de passar o tempo lá dentro, até mesmo de remir a pena, quando na verdade a educação deveria ter sido garantida e direito muito antes dessa pessoa entrar no sistema. Mas o que a gente tem hoje é que mais de 50% da população prisional não terminou o ensino fundamental. Então, assim, a gente não está falando de uma política educacional que vai garantir uma profissionalização, que vai garantir um futuro para essa pessoa depois que ela sai do sistema prisional. Porque essa pessoa já não acessou. E o que ela vai acessar lá dentro é ainda pior, é ainda menos profissionalizante, é ainda menos, né, formativo, porque as condições são muito precárias. Se as escolas públicas aqui fora, a gente já tem todas essas questões de estrutura, né, a gente está sempre denunciando as questões, e ainda assim, né, os professores estão lá fazendo o seu esforço, imagina o que é dentro de um presídio, que é um ambiente extremamente barulhento, que é um ambiente com uma carga totalmente de vigilância, né? Que as pessoas estão sendo o tempo todo, né, orientadas e vigiadas e com uma arma na cabeça, né? Então não é um ambiente ideal para o estudo. E eu tive a infelicidade de ouvir de uma pessoa responsável pela saúde no presídio que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa a quantidade de salas que vai ter um presídio. Porque se tiver mais sala do que cela, as salas vão virar cela. Porque no presídio tudo vira cela. O mais importante é ter cela. Porque o mais importante é o quê? Encarcerar. A educação é o de menos. Então, tudo isso a gente tem que pensar de como que a gente está executando essas políticas. E, na verdade, como a gente não está executando. E é só uma negligência? Não é, porque o Estado tem conhecimento disso. E é o Estado que escolhe fazer o mínimo, fazer o nada, né? Fazer só para falar que tem. Para chegar no final do ano e falar, tantas pessoas presas fizeram o Enem, ou o ENAD, ou né, essas provas, o Enseja. Aí fala 1.000. Para a gente parece uma quantidade, né, relevante. 1.000 é um número alto. Mas se a gente pensar que tem 17.000 pessoas lá dentro e que o sistema foi criado para cerca de 6.000, isso eu estou falando aqui no DF, qual que é a lógica? A gente tem mais do que o dobro, quase o triplo de pessoas encarceradas e ainda assim nem 10% dessas pessoas conseguiram acessar estudo e se formar. E mesmo que elas consigam se formar, quando a gente chega, né, depois de um cumprimento de uma pena, seja num regime semiaberto ou num regime aberto, o que a gente encontra aqui é um carimbo na ficha de que você é um egresso do sistema prisional. E por mais que seja importante a gente saber o que é um egresso do sistema prisional e pensar políticas, inclusive a LEP vai
falar sobre essa condição de egresso do sistema prisional, depois que a pessoa cumpre todo o processo de pena, seja regime semiaberto ou fechado, aberto, ela não é mais egresso do sistema prisional, ela é uma pessoa que cumpriu a pena. Se o que ela deveu, e entre muitas aspas, porque eu não acredito nesse sistema, mas se ainda assim, né, existiu essa lógica, existiu essa necessidade, e ela cumpriu com aquilo que ela tinha que foi condenada, ela não tem mais por que ter essa marca, mas ela tem. E ela não vai conseguir emprego. E é a coisa mais difícil, é uma das coisas que a gente tem se atentado mais aqui no DF. Porque quando a pessoa está lá dentro, é uma estrutura, é uma lógica. Mas quando ela está aqui fora, a vigilância não termina. Muito pelo contrário, é ainda mais recrudescida, porque o medo de voltar lá para dentro por qualquer coisa, né, faz com que a gente não viva, a gente não consiga viver aqui fora. Eu falo a gente no sentido, né, de estar somando nessa luta o tempo todo, de ter amigos, de ter pessoas muito próximas nessas condições, né, mas eu nunca tive nessa condição, né, em primeira pessoa. E aí, outra política muito importante para a gente pensar o sistema prisional é a política de trabalho, já trazendo esse gancho, né? Porque a gente vai ter uma lógica absolutamente bizarra e violenta, né, de negação dos direitos trabalhistas. As pessoas que são empregadas, né, que são vinculadas ao sistema prisional, seja no sistema fechado ou no sistema aberto, elas não são incluídas na CLT, né? Elas não têm os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. Elas acessam um salário mínimo muito inferior, elas vão ter muito menos condições. E aí, se a gente já está numa flexibilização das garantias trabalhistas aqui fora, pensando, né, todas essas reformas que a gente vem vivenciado, o que essas pessoas vão acessar? É um trabalho análogo à escravidão. É um trabalho que mas que vai ser muito importante para a remissão de pena, né? Muitas vezes, alguns trabalhos são só a cada 3 dias trabalhados, a pessoa tem um dia de pena remida, que parece pouco, mas na prática, para quem está lá dentro, um dia é uma eternidade, né? Mas essa lógica, como essa política se estrutura e como há uma falta de fiscalização dessa política, é absurdo. Essas pessoas que estão vinculadas, por exemplo, ao trabalho remunerado, elas não têm data para receber. Simplesmente a empresa paga quando quer, se quiser, né? Não se recebe vale transporte, vale alimentação, né? Tipo assim, se vira, se você quiser trabalhar, é isso aqui que tem para você. Por quê? Porque você é um egresso do sistema prisional, ou você é uma pessoa vinculada ao sistema prisional. Então, esses direitos, eles existem. Mas na prática, se aqui fora já está difícil para a gente acessar, lá dentro é muito pior. E essas pessoas, elas deixaram de ter acesso a direitos por estarem privadas de liberdade? Não. Qualquer pessoa residente no Brasil, ainda que seja, né, privada de liberdade, ela tem os mesmos direitos. Elas vão ter os direitos políticos, elas vão ter alguns direitos restritos, mas os direitos básicos, os direitos do artigo 6º da Constituição, eles são garantidos no âmbito de qualquer instituição que a gente esteja, né, vinculado, né, seja o sistema socioeducativo, seja o sistema prisional, seja as instituições de internação, né, enfim, dentre outras. Vamos lá, Fabi, tem várias perguntas aí. A gente tem 2 perguntas aqui. A gente tem uma pergunta aqui do @NegoMVula. Do que a sociedade civil é capaz de atuar em apoio para a mudança dessa realidade do sistema de encarceramento? Uhum. E a gente tem uma pergunta aqui da Débora. Vocês conhecem o trabalho dos escritórios sociais? Bom, para a pergunta da Débora eu já vou responder. Não conheço, não, assim, né, com esse termo não, mas talvez se trate, por exemplo, das assessorias jurídicas populares, né, que são escritórios ou até mesmo advogados que atendem, né, ou pro bono ou com valor social, enfim, vão trabalhando essa lógica para contribuir com o trabalho das defensorias, né, que é um trabalho gratuito, de direito, mas que muitas vezes é ridículo, assim, a quantidade, né, de pessoas que têm oferecendo esse serviço e a quantidade de pessoas presas. Então, assim, por mais que a gente tente, se a gente se esforce, ainda é muito insuficiente, porque do lado de lá estão prendendo muito mais, estão recrudescendo muito mais e estão aprisionando e mantendo preso e condenando sem prova absurdamente mais. Então, por mais que esses trabalhos sejam muito importantes,
parece que a gente está enxugando gelo às vezes, sabe? E aí já entra um pouco na pergunta do Vula, né? Que não é uma pergunta, né? Ele sabe muito bem que é exatamente isso, assim, a gente precisa desse apoio. Porque eu acho que o grande gargalo da dificuldade que a gente tem com o sistema prisional como um todo é a luta mais marginalizada, né? Tipo, pensando em movimentos sociais, em lutas sociais, luta por moradia. Qualquer pessoa que já teve que pagar um aluguel na vida ou que tem, se sensibiliza minimamente com a luta por moradia, seja ela no campo ou na cidade, né? A luta feminista. Qualquer mulher que tenha entendido minimamente quais são os impactos do machismo na vida, consegue compreender a importância do feminismo, né? Assim como o racismo, de certa forma. Mas quando a gente vai para o âmbito prisional, a gente entra numa lógica moralista de que o crime é um fator limite, né, que separa as pessoas. E que as pessoas que não cometem crime são superiores e não têm nenhum tipo de responsabilidade com as pessoas que cometeram essas contravenções, né, que estão nessas condições. É preciso que a gente retome que, boa parte das pessoas que estão aprisionadas não tem provas. A forma como a polícia se organiza e a investigação dos inquéritos se organizam não tem uma justiça nessa conformação de provas, porque só é prova aquilo que passou pelo processo condenatório. Mas a gente prende 40% da população com indícios, né, que são trabalhados e que são informados como prova. E aí, se tem prova, né, a população como um todo, a sociedade civil, como o Vula fala, compra esse discurso, né, de que essa pessoa cometeu esse crime. E aí a gente deixa para que a justiça resolva, né, para que a justiça seja feita, para que aquilo se resolva lá no sistema. A gente não tem nada a ver com isso. Quando a gente tem a ver, é quando a gente sofre uma situação dessa, e aí a gente vai querer o quê? Enfatizar esse discurso. Só que na prática, qualquer pessoa, qualquer uma de nós, está sujeito a cometer qualquer uma dessas circunstâncias e ir para o sistema prisional. Ou até mesmo não tendo cumprido ir para lá. A gente sabe que a chance de uma pessoa negra, né, ainda que não esteja vivenciando nessa realidade, é muito maior, mas qualquer pessoa pode, né, infelizmente, ter um filho, ter um parente, um sobrinho, um companheiro de vida que comete alguma situação e vai parar lá no sistema. E aquilo que a gente bate no peito, né, que a sociedade bate no peito para dizer, né, que não vai enfrentar fila para visitar, que é uma vergonha, como a gente ouve as pessoas sempre reclamando, né, quando vê o pessoal saindo da Papuda, ou quando a gente tem as filas enormes lá, sempre tem um comentário de baixo calão comparando essas pessoas e falando que se algum parente estivesse nessa condição não iria visitar, a gente sabe que semana que vem ela pode estar nessa situação. E aí o direito que ela não lutou, ela vai ver que é muito importante que as pessoas que não vivenciam essa realidade se sensibilizem e entendam que nada disso vai resolver a nossa situação de violência do país. O que vai resolver a situação de violência no país é garantir minimamente as políticas públicas, as políticas sociais, né? Garantir que os direitos sejam efetivamente, né, garantidos. Ter o mínimo, né? Ter as necessidades sociais e a proteção social atendida. É isso que a gente está lutando. A gente não está lutando para que essas pessoas que cometeram qualquer crime fiquem impunes e não tenha nenhum tipo de resposta, né, a essa situação. Mas que essa medida prisional não resolve nada, a gente já está muito ligado. A gente precisa de alternativas penais que possam trabalhar essas comunidades, possam trabalhar esses equívocos, possam trabalhar esses processos, né, e não recrudescer. Porque aí o que acontece é o que todo mundo já sabe, né, de considerar as prisões a faculdade do crime. A pessoa entra porque furtou e vai sair de lá sabendo como traficar, como fazer um assalto à mão armada, como fazer outros crimes de natureza muito mais violenta, né? Por quê? Porque a única coisa que ela recebeu ali dentro foi violência. E aí tudo que essa violência que essa pessoa sofre dentro do sistema acontece com ela é estendida para sua família. Então essa violência ela vai se perpetuar na sociedade de uma forma ainda maior, porque
muitas vezes essa pessoa ela vai ter o seu direito de visita familiar restrito por qualquer coisa que ela faça. E aí isso vai fazer com que essa família também não acesse esse direito de visitar seu familiar. A ausência de contato com a família, que é algo que a gente está enfrentando aí nesse ano de 2020, 2021, porque a gente teve, né, a restrição de visitas, por exemplo, no sistema por conta do Covid, mas a lógica, né, de isolar essa população e de jogar essa população, né, eu vou trabalhar o termo depósito dos indesejáveis na dissertação, porque é justamente tudo aquilo que a sociedade não quer, a gente joga ali dentro por um tempo, a gente não faz nada, a gente não traz nenhum direito para essa população, a gente não dá nenhuma alternativa. A gente só faz com que ela fique ali um tempo e depois ela volta com outras informações, né? A gente tem o princípio, por exemplo, da individualização da pena, né? Com nenhum tipo de individualização, então, né? As pessoas vão tendo contato com toda aquela realidade e aquela é a única realidade que essa pessoa vive. Não existe outra. Né? Não existe qualquer garantia de direitos. Essa pessoa, em qualquer lugar que ela chegue, ela vai ser alvo, né, de preconceito e de criminalização. A Débora falou aqui para a gente sobre os consultórios sociais. Escritórios sociais. É um equipamento dentro das ações do programa Fazendo Justiça do CNJ, que pretende atuar com egressos e pré-egressos do sistema penitenciário. Suas colocações são muito pertinentes e muito semelhantes à realidade da Paraíba. Um dos grandes desafios, dentre os muitos, é o preconceito, limitante e determinante para a inclusão no mercado de trabalho. Considera a justiça restaurativa uma opção diante do cenário? Uma pergunta agora da Débora. Você considera a justiça restaurativa como uma opção diante do atual cenário brasileiro? Uhum. Agora eu lembrei assim um pouco. Eu tive um contato muito breve com essa questão do Fazendo Justiça do CNJ. Confesso que é algo que eu não me aproximei tanto assim, e que aqui no DF, assim, não conheço, não sei se essa iniciativa está sendo realizada aqui em maior escala, mas assim, a gente que milita na frente distrital pelo desencarceramento tem tido muita dificuldade de vínculo, né, com outros setores da sociedade, com outros atores, né, assim, até mesmo com a defensoria, às vezes é difícil o diálogo, porque é muita demanda, né, a gente nem coloca na responsabilidade da defensoria pura e simplesmente, porque é como a Deise Benedito vai falar, né? Ela traz o exemplo do Triângulo das Bermudas, que é onde vai estar ali, né? O jovem vai estar ali no meio desse triângulo e a gente vai ter o juiz, o promotor e o defensor ali, né, em cada ponta desse triângulo. E aí a lógica de percentual, né, de quantidade, a gente vai ter muito mais juiz e ainda muito mais promotor do que defensor para dar conta de todas as realidades. Né, é uma grande realidade. Todas as instâncias que a Defensoria Pública tem que dar conta, né? Que aí não é só a instância criminal, então, e penal. Então tem muitas inconsistências, assim, em como que a gente vai conseguir atuar junto ao governo. E uma das questões mais problemáticas que eu vejo, assim, é a inconsistência mesmo dos juízes. Né? Porque a gente teve, por exemplo, a recomendação número 62 do CNJ, que foi incrível, mas o cumprimento dessa medida, dessa normativa, é diferente em qualquer canto do Brasil. Né? A gente teve uma liberação coletiva no Rio de Janeiro, aqui em Brasília a gente não teve. Né? E a lei é a mesma. Mas aí tem uma interpretação jurídica, né? Tem uma autonomia jurídica, e aí nisso a gente vai esbarrando em várias questões que vão dificultando, né, esse desencarceramento, sobretudo pensando o quanto é uma aglomeração absurda e violenta, né, o sistema prisional. Se a gente está aqui agora em lockdown, evitando qualquer tipo de aglomeração, a gente sabe que lá dentro tem 4, 5 pessoas numa cela para uma pessoa, como é o caso do CIR, que já era para ter sido desativado e não foi. O CIR é um dos presídios do complexo prisional aqui da Papuda. E aí a outra questão da justiça restaurativa, então, eu confesso para você que ano passado eu fui num debate sobre justiça restaurativa com a irmã da Angela Davis, né? Ela discute um pouco disso, até o Léo Ortegal também estava, ele discutia um pouco disso também no trabalho dele na dissertação.
E a gente dialoga assim um pouco com essa justiça restaurativa. A grande questão é colocar no âmbito da justiça restaurativa a resolução de anos, né, de centenas de anos de recrudescimento desse sistema. Né? Eu acho que é um processo, né, e que a justiça restaurativa ela pode ser uma alternativa, né, nesse contexto, mas não a única, né, resolução, a única possibilidade de alternativa para esse cenário. Eu acho que assim, o mais urgente mesmo é a gente desencarcerar esses 40% da população que está presa provisória. Né? Prisão preventiva e provisória no Brasil é absurdo, bem como diminuir, aumentar a progressão penal, né, de pena para a questão do semiaberto e do aberto, porque as pessoas estão ficando no fechado no semiaberto, né? Porque quando ela não consegue trabalho externo ou estudo externo, ela fica no fechado, e isso não é um semiaberto. No DF, por exemplo, a gente tem um contrato gigantesco de tornozeleiras, que ainda assim a gente, né, enxerga a tornozeleira como uma continuidade da prisão, mas seria uma alternativa penal, e ainda assim essas tornozeleiras também, né, como condição de semiaberto e regime aberto, seriam alternativas importantes, mas elas não são utilizadas. Então, assim, a gente tem uma série de condições no âmbito, né, do sistema que elas passam batido, né? Que no final das contas o que eles querem prender é algema no braço e gente atrás das grades, e é só isso, né? Enclausurado lá dentro. Não tem outra alternativa para essas Exatamente. pessoas que estão, né, à frente desse sistema. E Isso a aí, gente Lu, estamos caminhando para os 15 minutos finais. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar. E estou adorando o papo, muito legal, muito necessário. E já quero te deixar convidada para voltar para falar para a gente sobre o seu artigo quando ele estiver publicado. Então, vem para fazer uma live com a gente, que vai ser muito legal. Massa. Eu só ia terminar falando que a gente fica aqui, né, pensando milhões de alternativas e discutindo o que é melhor, quando na verdade a gente sabe que essas pessoas só querem mesmo, né, matar e prender, que é a maior gramática, né, desse sistema. E aí, caminhando para. Foi tão rápido, menina, eu tava tão Muito nervosa com essa rápido, né? live. E eu falo rápido, ai meu Deus, não posso esquecer de nada. Quando você pergunta, eu falei, eita, o que eu não falei? E eu acho que é muito importante, assim, ainda acho que respondendo um pouco do Vula, como que essa sociedade civil pode apoiar a gente, né? Se interessando, né, principalmente, né, pelo tema, independente de ter ou não um familiar encarcerado ou alguma pessoa conhecida, enfim, ou ter vivenciado essa realidade ou trabalhar com essa realidade, né? De toda maneira, né? Se interessar mais e se preocupar mais com essa realidade e conhecer, né, os nossos espaços de luta. Hoje eu sou articuladora da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Qualquer pessoa que escrever Desencarcera Brasil no Google vai aparecer tanto o nosso site, que é desencarceramento.org, que vai ter lá os 10 pontos para o desencarceramento no Brasil, né? Esses 10 pontos vão ser o que a gente considera aí ao longo dos anos como a forma mais objetiva, né, e justa de desencarcerar, e uma das coisas que a gente solicita é o cumprimento da LEP, né, das medidas da LEP. E aí a gente vai ter no Brasil inteiro as frentes distritais, né, que são vinculadas a essa agenda nacional, que nada mais são do que pessoas e organizações que estão somando nessa luta, né, e que estão atuando aí nessas regiões, combatendo o encarceramento de alguma forma, né? E aí a gente vai ter serviços voluntários, né? Em alguns lugares a gente tem as assessorias jurídicas, apoios psicológicos, enfim, várias outras formas de atender essas demandas dessa população. Outra coisa é a gente não deixar, né, nunca de pensar o encarceramento vinculado ao racismo, né? Nunca esquecer que não é um acaso
O sistema prisional está lotado, abarrotado de pessoas negras e as pessoas que são todo dia alvo de operações policiais, sejam elas resultantes em mortes ou prisões, serem pessoas negras, serem pessoas periféricas, né? Isso não é um acaso, isso não é uma denúncia exaustiva nossa, é algo que a gente está lutando para sobreviver. Né, com essa realidade, e é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, né? Não dá para falar de encarceramento sem falar de racismo, jamais, né? E quando a gente faz isso, a gente está sendo injusto mesmo, né, com essa realidade. E, por fim, assim, queria aproveitar esse espaço para denunciar uma situação que a gente viveu semana passada, faz uma semana amanhã, que foi o assassino de Natasha da Paz Gomes. A gente está fazendo essa denúncia nas nossas páginas, né? Quem puder compartilhar e dar visibilidade, né? A gente entra o mês de março com essa denúncia, né, de uma mulher trans e negra assassinada no estado da Bahia. Ela visitava o companheiro dela no sistema prisional e vinha sofrendo várias ameaças, várias questões. Teve o seu direito de visita negado e o diretor do sistema prisional chegou a dizer que ela é reincidente em reivindicar os direitos dela junto aos órgãos competentes. A pessoa é reincidente, porque ela cometeu um crime, né, de reivindicar os direitos dela. Exatamente. Vinha fazendo todas essas ameaças, inclusive falou para ela que entrasse com uma ação contra ele para revogar essa questão da visita. E assim ela fez, né, entrou com ação junto à defensoria, mas sequer deu tempo, né, de ter uma resposta. Ela foi assassinada semana passada com um tiro na cabeça, que foi no rosto, né, essa indicativo de desfiguração desse corpo, um tiro na nuca e um tiro no pé. E aí, né, a gente não tem como afirmar quem foi o agente, né, desse homicídio, mas a gente tem um monte de denúncia para fazer de todo esse processo que ela viveu, de toda essa injustiça e de ser uma militante pelos direitos humanos, né, de ser uma visitante do sistema prisional, de ter todos esses agravantes, né, e de ter sido assassinada, e a gente não pode deixar no esquecimento, né? A Natasha, ela precisa de ser honrada com tudo aquilo que ela foi, em que ela é e que ela representa, né? Então, peço aí para todo mundo que assistiu, que ainda está aqui, se puder compartilhar, se puder dar essa visibilidade, porque a gente não pode passar batido. Com certeza. Compartilha depois com a gente no privado, Luísa, que eu vou compartilhar aqui nas redes. Muito Pode deixar. importante. A gente está sempre fazendo essa discussão. E, assim, eu fiz um post essa semana com algumas dicas, assim, bem superficial, só para dar uma orientada para os assistentes sociais que têm interesse nessa área sobre encarceramento. E aí coloquei 3 dicas para quem está ingressando nesse tema e tem interesse para saber sobre a atuação do assistente social dentro do sistema prisional. Primeira dica que eu coloquei que para a atuação junto à população carcerária, né, é compreender a questão das relações raciais envolvidas, né, que é o que você colocou para a gente durante toda a live. Se a gente não buscar entender quais as relações entre a questão racial, o racismo e o sistema prisional, a gente não vai entender o sistema prisional. Então, isso é fundamental, é preciso que a gente entenda essa raiz histórica racial junto ao encarceramento, junto ao sistema prisional no Brasil. Aí coloquei também conhecer a lei de execução penal, né, a lei 7.210 de 84, para a gente poder ser um instrumento de viabilizar direitos. Então, se a gente não entender como funciona o sistema prisional, e para a gente entender o manual de instruções do sistema prisional, é a lei de execução penal. Então, a gente tem que recorrer a ela e ser conhecedor nos detalhes para entender de como é essa dinâmica da instituição do sistema prisional. E coloquei que a gente tem que atentar para os direitos da saúde e de previdência da população carcerária. Então, conhecer a Política Nacional de Saúde para o sistema prisional e compreender os direitos previdenciários da população carcerária. Então, assim, aquelas pessoas que estavam trabalhando, ocupados, contribuindo para a Previdência, a família tem direito à assistência aqui fora. Então, é importante a gente compreender essas relações, a gente compreender esses direitos, para a gente poder atuar junto à população carcerária de uma maneira a vir garantir direitos, né? É um espaço extremamente complexo, de muita contradição,
um espaço difícil para a atuação do assistente social, com uma correlação de forças muito difícil. Não é fácil estar atuando no sistema prisional, mas é fundamental a nossa presença lá. Então, a presença do serviço social no sistema prisional é fundamental e é uma das maneiras da gente tentar garantir algum direito para essa população. Então, a gente tem que lutar por mais nomeações, por mais vagas, por mais concursos, para a gente poder atuar dentro do sistema prisional, porque é uma categoria profissional fundamental para a garantia dos direitos. E a gente está falando aí, para além de direitos sociais, direitos humanos, né? É muito necessário a gente ter essa incidência profissional. E a gente estamos recebendo aqui parabéns, eu adorei, Josielen, adorei como o assunto foi colocado aqui para nós, parabéns pela iniciativa, muito boa discussão, a Débora Barreto, obrigada pela partilha. A Carla, boa noite, a Yasmin, assistente social, parabéns pela grande contribuição de conhecimento, Luísa, foi muito legal, muito bacana a nossa partilha. Lu, quer colocar mais alguma coisa? Gente, eu que agradeço, obrigada a todo mundo que assistiu. Só um ponto que você trouxe, né, da questão previdenciária, e a gente tem aí uma certa dificuldade quanto à política de assistência, porque não tem, né, ainda uma normativa específica pontuando essa questão da política de assistência social para pessoas egressas e para familiares, mas tem uma resolução conjunta do CNAS e do CNPCP, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, e o Conselho Nacional de Política Penitenciária, que vai falar sobre a questão da assistência social, né, atendendo às demandas das famílias, né, de pessoas privadas de liberdade. Então, já tem essa orientação, que é mínima, mas que já é algo de muita relevância também para a gente que está aí, né, no campo da assistência social, não perder essa questão de vista, sobretudo porque a gente está falando de uma população que teve, né, um rompimento de vínculo com a sociedade como um todo, né, e aí ela já se torna, por si só, um público-alvo da atenção especial. Então, a gente precisa de ter essa atenção aí mesmo, né, em qualquer que seja a política pública, independente de uma legislação, né, de como que essa população ela é detentora de direitos e ela deve ter, sim, uma atenção do assistente social quanto a esse aspecto, né. Mas é isso, gente. Acho que o assunto do sistema prisional a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Trazendo várias questões, vários exemplos. Espero ter contribuído aí um pouquinho, né? Para a gente dialogar sobre o tema. Quem quiser se aproximar disso, né? Como eu falei, a gente tem aí as páginas da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. No meu perfil também eu sempre tento colocar alguma coisinha sobre isso. E a gente vai partilhando essa luta, né? Que está aí cada vez mais recrudescendo. Uma questão também que é muito importante colocar é a militarização da polícia, né, que também é um ponto-chave, assim, para compreender esse encarceramento. Mas acho que é isso, senão a gente vai ser finalizado aqui pelo Instagram e não vou ter terminado. Isso. Mas obrigada pela Mas oportunidade. já está convidada para mais encontros, para a gente continuar debatendo esse tema, que a gente só começou a conversar sobre o tema, né? Uma hora passa assim rapidinho, né? Bate-papo rende pra caramba. E vamos fazer outras no futuro para a gente poder ir debatendo essas agendas e ir debatendo esse tema, que é fundamental. A assistência social tem que entender, gente, de encarceramento, tem que entender de racismo, tem que entender de sistema prisional, não importa a área de atuação, porque isso é realidade do Brasil. Então, é questão social pura no Brasil. Então, a gente tem que compreender minimamente para a gente dialogar com essa realidade, né? Então, muito obrigada, Lu. Estou muito feliz com a nossa live. Obrigadão por ter aceito o convite, aceito o desafio. E vamos marcar as próximas, viu? Vou ficar no seu pé já. Tá bom, eu que agradeço, Fabi. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Boa noite. Sigamos. Obrigada, Lu. Um beijão. Obrigada, gente. Eu vou disponibilizar depois no YouTube também essa live. Um abraço.